Na cúpula do clima da ONU, França anuncia recursos para a Amazônia e outras florestas tropicais. Os cuidados na hora do saque do FGTS. Beneficiários devem estar atentos contra a ação de golpistas. Veja também, pouco mais da metade dos municípios do Amazonas registra a queda dos casos de malária. E a ação do Conselho Nacional de Justiça para reduzir o número de processos no estado. É agora, no A Crítica na TV. Olá, muito boa noite para você. A gente começa essa edição falando sobre o anúncio da França nesta segunda-feira em relação ao repasse de recursos na ordem de $500 bilhão para a preservação de florestas tropicais. Ao vivo, a repórter Rosiane Chagas tem as informações. Rosiane, o que a gente sabe até agora é que pelo menos parte aí dessa verba pode vir para a Amazônia brasileira, não é isso? Boa noite para você. Exatamente, Nayandra. Muito boa noite para você, boa noite a todos. Olha, segundo o presidente do consórcio Amazônia, que é o governador do Amapá, Valdez Góes, não se sabe ainda quanto desse dinheiro deve vir aqui para a Amazônia, nem como esse dinheiro ele deve ser dividido, mas o fato é que esse repasse ele vai vir sim, O anúncio desse repasse de dinheiro ele foi anunciado, então, pelo embaixador do Brasil na França, via Twitter, primeiramente, são 500 milhões de euros, o equivalente aí a 200 bilhões de reais, é realmente muito dinheiro, é um recurso que vem via BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, é um dinheiro destinado à conservação de florestas tropicais. A Amazônia, claro, está incluída, não deve ser a única região a receber esse recurso. A gente tem informações também que esse dinheiro deve ir para a conservação de florestas nos Estados Unidos. O anúncio oficial desse repasse de dinheiro deve ser feito amanhã na Assembleia Geral da ONU pelo presidente da França, o Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, que a gente sabe que é um dos maiores críticos da política ambiental brasileira, a gente acompanhou nos últimos dias algumas polêmicas envolvendo ele e também o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, mas o fato é que ele anunciou, então, o repasse desse dinheiro e, então, deve anunciar oficialmente esse repasse amanhã na Assembleia Geral da ONU. Por falar em Assembleia Geral da ONU, mantendo a tradição aí de 64 anos, o Brasil deve abrir, então, a Conferência Global, vai ser o primeiro a discursar, como é de costume, E o governador do Amazonas, Wilson Lima, ele está, inclusive, em Nova York, onde acontece a Assembleia Geral da ONU. Ele não participa diretamente da Assembleia Geral, mas participa de eventos ligados à ONU, como é o caso da Cúpula do Clima, que ele participou, inclusive, em uma de suas falas, chegou a mencionar ali a importância desses investimentos, dos repasses desse dinheiro para a conservação da floresta e também para manter a qualidade de vida das pessoas que vivem aqui. Um desses encontros, de uma série de encontros que ele está tendo lá em Nova York, foi com o ministro do Clima e do Meio Ambiente da Noruega. Eles conversaram e o ministro da Noruega disse que está muito interessado em continuar mantendo a parceria com o Amazonas, independente do Fundo Amazônia, que, aliás, não tem nada a ver com esse repasse de dinheiro, diga-se de passagem, Esse dinheiro é um recurso totalmente independente, que nada tem a ver com o Fundo Amazônia, e esse interesse em manter o relacionamento com o Amazonas partindo da Noruega também, claro, é independente do Fundo Amazônia, que a gente sabe que a Alemanha e a Noruega bloquearam aí recursos para o Fundo Amazônia, O que a gente tem visto, então, Nayandra, se desenhando é que os governadores da Amazônia Legal têm, sim, buscado esses recursos, essas parcerias de forma independente, esses recursos vindo de fora, esses investimentos são muito importantes. Todos os governadores da Amazônia, da região, eles estão interessados nesse recurso, mas a gente sabe que vai contra aí, a política do presidente Jair Bolsonaro, e aí a gente vai ficar nessa expectativa para ver como vai se desenhar tudo isso e também na expectativa do repasse desse dinheiro, que é muito dinheiro e é um investimento importante. Tá certo, Rosiane Chagas, muito obrigada pelas suas informações, viu? Boa noite para você.
Ainda falando sobre esse assunto, o portal A Crítica destaca que a chegada do presidente Jair Bolsonaro à reunião da ONU foi marcada por protestos. Ativistas se reuniram em frente à sede da Organização das Nações Unidas, em Nova York, nos Estados Unidos, para protestar contra as atitudes do governo brasileiro sobre a Amazônia. Em uma rede social, Bolsonaro afirmou que sabe que será cobrado por líderes mundiais por conta da política ambiental para a região. O presidente do Brasil deve usar os 20 minutos de discurso amanhã, durante a abertura da Assembleia Geral da ONU, para defender a tese de que o governo brasileiro não tolera crimes ambientais, não. E que a crise na região tem sido usada pelos países europeus para intervir na soberania nacional. Os detalhes sobre esse assunto, você já sabe, acompanha no portal acritica.com. E no primeiro mês da Operação Verde Brasil, foram aplicados mais de 100 termos de infração, que totalizam aí mais de 36 milhões de reais em multas, de acordo com o balanço divulgado hoje pelo Ministério da Defesa. Os recursos são destinados ao Tesouro Nacional. Segundo a Agência Brasil, as multas foram aplicadas principalmente pelo IBAMA e Instituto Chico Mendes, o ICMBio, por práticas ilícitas como mineração e garimpo ilegal, desmatamento e apreensão de madeira. A Operação Verde Brasil é a ação governamental voltada ao combate aos incêndios e crimes ambientais na Amazônia. Ao todo, foram envolvidos mais de 8 mil militares e integrantes de agências municipais, estaduais e federais, além de 143 viaturas, 12 aeronaves e 87 embarcações. Foram apreendidos 28 veículos e 63 pessoas foram detidas, além das 112 multas. A gente muda agora de assunto para falar que desde o dia 13 deste mês começou a ser liberado o saque do FGTS. É uma ajuda para muitos brasileiros, mas isso também tem atraído a atenção de golpistas. Por isso é preciso tomar muito cuidado, principalmente com solicitações feitas pela internet. Já foram realizadas mais de 12 milhões de transações para o resgate do FGTS imediato. A expectativa é injetar mais de 40 bilhões de reais na economia do país. Mas esse dinheiro também chama a atenção de pessoas mal intencionadas. Os golpes podem vir principalmente pelo meio digital. De acordo com dados da Polícia Civil, entre janeiro a julho deste ano, houve um aumento de 15% no número de estelionato na internet. Foram registrados quase 150 casos nesse período aqui no Amazonas. O valor levado da vítima costuma variar de 5 mil a 100 mil reais. Esse crime, que é uma tentativa de estelionato, a pessoa manda um e-mail com o signo da Caixa Econômica ou qualquer outro banco, Caixa Econômica manda dizendo que você foi contemplado com FGTS, me passe seus dados assim, aí a pessoa vai, passa, porque a maioria das pessoas que trabalham tem FGTS, né? E muitas vezes está precisando retirar esse dinheiro. Então eles vão nessa parte da emoção da pessoa e aí acaba passando os dados. Então tem que ter muita cautela com relação a isso. A Caixa Econômica Federal já emitiu alguns comunicados de alerta no site oficial. O banco assegura que não envia links e nem pede nenhuma confirmação por e-mails, SMS ou WhatsApp. O titular da delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações orienta que, às vezes, esse golpe pode até se tornar crime federal. Porque, a depender do caso concreto, as situações são variadas, pode ser atribuição nossa como pode ser atribuição da Polícia Federal. Mas, se for atribuição da Polícia Federal, nós iniciaremos e encaminharemos através de ofício para que o delegado possa exercer as funções constitucionais dele. E se você ainda tiver dúvidas sobre esses crimes ou quiser fazer uma denúncia, é só conferir os telefones e o WhatsApp da Delegacia de Roubos e Furtos e Defraudações, que estão aqui na sua tela. A delegacia está localizada na Avenida Newton Lins, no bairro Flores, em Manaus. Veja agora o resumo de notícias. O galpão de uma empresa que trabalha com material promocional pegou fogo hoje de manhã no Parque das Laranjeiras, na zona centro-sul. Como havia muito papelão e outros materiais inflamáveis, o fogo se espalhou rápido, mas foi logo controlado pelos bombeiros.
Um problema na rede elétrica teria causado incêndio. Fim de semana e madrugada de hoje com 25 veículos recolhidos e mais de 130 multas aplicadas em motoristas por várias irregularidades. Entre as infrações, 53 condutores foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool. Em Manacapuru, mais de 20 quilos de drogas foram apreendidos. O entorpecente estava em uma embarcação que vinha de Tefé para Manaus. Ninguém foi preso, mas as investigações vão continuar para saber a procedência e o destino da droga. 38 municípios do Amazonas tiveram redução nos casos de malária, mas pelo menos 20 cidades ainda preocupam os especialistas. Essa semana, aqui em Manaus, vão ser debatidas novas estratégias de controle da doença. Guajará é um dos municípios que houve redução nos casos de malária. De janeiro a setembro, foram registrados 596 casos. Nesse mesmo período, em 2018, foram 1.743 registros. Também um fato principal foi o mosquiteiro impregnado. E após as instalações desse mosquiteiro, com a borrifação em dias, a gente viu que o efeito foi bastante satisfatório. Essa redução aconteceu em 38 cidades aqui do Amazonas. E de acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde, até agora já houve um registro de 41 mil casos de malária, sendo que nesse mesmo período de 2018, o número ultrapassou 51 mil. Mas, mesmo com a redução, a FVS diz que 20 municípios apresentaram aumento na incidência da doença. Então, são municípios que preocupam e a gente está adotando, inclusive, as ações e estratégias de discussões voltadas a esse aumento, para que, de fato, eles retomem o controle da doença em seus territórios. O coordenador técnico de malária de Coari fala que tem dificuldade de controlar a doença no município. O município de Coari é considerado um município prioritário do estado, de alto risco de transmissão, com uma população muito grande em área de alto risco de transmissão. Então, a gente está trabalhando fortemente para controlar essa malária. Para intensificar e criar métodos de controle da malária, iniciou nesta semana uma reunião de avaliação das ações de vigilância, prevenção e controle aqui no estado. O diretor técnico da FVS explica que um dos desafios ainda é o diagnóstico da doença. Entendendo que a malária, a maior carga da doença acontece nas áreas rurais dos municípios, entendendo também que nós temos uma diversidade do ponto de vista do território, o acesso para o diagnóstico e o tratamento ainda é um desafio, apesar de que nós temos 1.000 laboratórios distribuídos nos 62 municípios, isso é um avanço em relação ao combate da doença, mas são desafios que a gente tem enfrentado em razão das condições que o território apresenta aqui no nosso estado. Só uma correção sobre a reportagem dos perigos em relação ao saque do FGTS. A Delegacia de Roubos e Furtos e Defraudações está localizada no bairro Alvorada, na Rua 7 de Abril. A gente muda agora de assunto porque começa amanhã em Manaus o primeiro encontro de saúde indígena. O evento deve promover a integração entre municípios e os distritos sanitários especiais indígenas nas ações ofertadas aos povos indígenas. Também deve articular responsabilidades na atenção integral à saúde da população no estado. O encontro, realizado pela Suzan, acontece até a próxima quarta-feira, a partir das 8 da manhã, na sede da Universidade Paulista, na zona centro-sul de Manaus. O Tribunal de Justiça do Amazonas vai passar por uma inspeção do Conselho Nacional de Justiça durante toda essa semana. Em Manaus, serão fiscalizados os setores administrativos e judiciais do Tribunal de Justiça do Amazonas e os cartórios do estado. Estamos indo a todos os tribunais brasileiros, tribunais estaduais, federais, trabalhistas, militares, eleitorais, fazer uma radiografia, um levantamento, saber o que está funcionando com excelência, saber o que precisa aprimorar. É uma inspeção no sentido de cada vez mais ter para a sociedade um poder judiciário efetivo, produtivo, de qualidade e que responda aos anseios da sociedade. De acordo com o ministro, o principal desafio é com relação ao cumprimento dos prazos dos processos e tentar reduzir custos. A gente faz um diagnóstico em cima de quanto custa cada processo. E não temos só dificuldade de dizer que é cara no judiciário, cara em todo, executivo, legislativo,
porque tem um aprimoramento do poder. Temos que informatizar todo o poder, temos que criar mecanismo de que, dentro do mínimo necessário, se possa oferecer ao jurisdicionado uma melhor qualidade de prestação jurisdicional. A inspeção ordinária já foi realizada nos tribunais de justiça de 14 estados. Aqui no Amazonas, os trabalhos vão até a próxima sexta-feira. Então nós não temos assim obstáculos visíveis. Obstáculos visíveis são aqueles que nós temos aqui na Corte, que nós temos o menor número de servidores do país. Nós estamos tentando nos adequar com esse concurso justamente para a gente prover essas vagas. Hoje o tribunal trabalha com menos de 50% da sua capacidade de servidores. E durante essa semana, a população vai poder ir até o tribunal fazer reclamações e solicitar informações sobre o serviço judiciário no estado. Depois do intervalo, a gente mostra que o Ministério da Saúde está enviando vitamina A para ajudar no controle do sarampo nos estados. É daqui a pouco, agora são 8h07, a gente volta já.